Bom dia a todos. Bem-vindos à apresentação dos resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 da Infracommerce. Good morning. For those who would like to listen this call in English, please press the translation button. Sou Matias Michaelsen, atual CFO da Infracommerce. Hoje estão aqui comigo Bruno Vasques, o novo CFO, que assumirá minha posição na próxima semana, Mariano Oriozabala, nosso novo CEO, Luiz Pavão, General Manager do Brasil, e Ivan Murias, que passou a liderar o Conselho de Administração conforme anunciado no mês passado em Fato Relevante. Antes de começarmos, gostaria de informar que a apresentação de hoje, juntamente com todos os materiais de apoio, já estão disponíveis em nosso site de relação com investidores. Ressalto que esse conteúdo pode conter declarações prospectivas, baseadas nas expectativas e projeções atuais da administração da companhia. Além disso, alguns dados não seguem o padrão IFRS e, portanto, não devem ser analisados isoladamente. Recomendo que consultem o material completo no nosso site para uma visão mais ampla e detalhada da empresa. É importante destacar que as declarações feitas nesse call estão sujeitas a riscos e incertezas que não representam garantia de resultados futuros. Pedimos que levem isso em consideração, assim como outras informações disponíveis ao avaliar o desempenho financeiro da empresa. Por favor, envie suas perguntas pelo chat. No final do call, teremos um momento dedicado a responder a elas, em ordens de recebimento. Agradecemos pela atenção e colaboração de todos. Agora, vamos dar início à análise de nossos resultados. Com a palavra, Mariano. Bom dia a todos y obrigado por participarem de nuestro call de resultados. Como o Iván mencionó, no último call de mercado, o terceiro trimestre foi de grandes desafios. E hoje vamos a focar no apenas nos resultados, mas principalmente nas ações que a companhia vem tomando para estabilizar suas operações. Nos últimos meses, fizemos alguns anúncios importantes. Eu gostaria de atualizar nossos investidores sobre o status dessas iniciativas. Primeiro, vamos a falar sobre a reestruturação de nossas dívidas. Conforme anunciamos, fechamos um acordo vinculante com nossos principais credores, contemplando aproximadamente 670 milhões em dívidas, o que representa cerca de 85% da dívida total da companhia. Explicaremos o plano em mais detalhes adiante. Além disso, garantimos um aporte de até 70 milhões para reforçar a caixa para garantir a implementação do turnaround. No âmbito da reestruturação operacional, estamos finalizando a otimização do portfólio de clientes em conjunto com o redimensionamento das despesas como a realidade da companhia. Nossas principais ações têm como foco a implementação de processos mais eficientes nas áreas de logística e armazenagem, além da diminuição das despesas indiretas. No próximo trimestre, iremos apresentar melhorias significativas nos níveis de despesas e custos como as ações já implementadas. Nossa meta é estabilizar o consumo de caixa no primeiro semestre do próximo ano na operação brasileira. No curto prazo, temos a data mais importante do mercado pela frente e estamos otimistas com o desempenho inicial de nossa Black Friday, sobre o qual compartilharemos dados atualizados no início de dezembro. Até lá, ainda temos algumas etapas a concluir para finalizar o processo de reestruturação. Fico feliz de estar aqui liderando a companhia para essa nova fase e eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada como novo líder da empresa. Agora passo a palavra para nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Matias, que irá detalhar os resultados do trimestre. Obrigado, Mariano. No último trimestre, a performance consolidada da receita seguiu uma tendência semelhante ao trimestre anterior, com efeito relevante no mix de entidades de negócio. No Brasil, tivemos uma queda de receita de 37% no trimestre e 36% no acumulado do ano, excluindo os efeitos de receitas de antecipação de recebíveis. Em grande parte, devido também à saída de clientes no final de 23 e a otimização do portfólio de clientes, visando melhorar nossa margem bruta. Na América Latina, continuamos a enfrentar os impactos da hiperinflação, variação cambial e com um crescimento orgânico consistente. O EBITDA ajustado reflete o impacto dessa queda de receita, além da pressão sobre os custos
e despesas na América Latina, que apesar dos esforços de redução, ainda não estão totalmente em linha com a queda da receita, afetando negativamente o resultado. Seguindo o formato que vínhamos apresentando, também trazemos o resultado ajustado do EBITDA considerando antecipação de receita, CAPEX e aluguel. Esse ajuste reflete de forma mais realista como a companhia acompanha o desempenho operacional e os resultados internamente. Indo para o resultado do Brasil, o terceiro trimestre já reflete a otimização do portfólio de clientes, como mencionado pelo Mariano, além do impacto contínuo da saída de clientes no final de 2023. Um efeito adicional foi a mudança no contrato com um de nossos principais clientes, que anteriormente gerava receita por antecipação de recebíveis. Essa alteração reduziu a receita, mas trouxe impacto positivo na despesa financeira. Esse efeito não se repetirá nos próximos trimestres e, para fins de comparação e transparência, ajustaremos os números no histórico nesse formato apresentado. O trimestre também foi marcado pela saída de clientes ainda em descompasso com a redução das despesas e com altos custos de saídas dos contratos renegociados ao longo do trimestre. A partir do primeiro trimestre de 2025, veremos o impacto mais completo das medidas de redução, uma vez que muitos contratos renegociados possuem cláusulas de aviso prévio e outros impactos que se estenderão até o primeiro semestre do próximo ano. Para ilustrar, nossa despesa em folha no SG&A caiu em 12 milhões em comparação ao mesmo trimestre de 2023, enquanto que o custo total reduziu cerca de 14 milhões. Ainda que essa redução não acompanhe totalmente a queda na receita, ela avança em direção ao ponto de equilíbrio projetado para a companhia. Importante reforçar que todo o nosso plano de redução de custos está mapeado e em processo avançado de implantação. Na América Latina, a performance da receita continua positiva, mesmo excluindo os efeitos de hiperinflação e variação cambial, além dos efeitos de aquisições realizados no primeiro e segundo trimestre de 2023. O EBITDA ajustado na região foi impactado negativamente pelo aumento de custos operacionais e um mix de contratos menos rentáveis, além dos mesmos efeitos de moeda e inflação que impactaram a receita. A operação na América Latina implantou um plano robusto de redução de despesas ao longo do último trimestre para retomar o patamar histórico de rentabilidade da região. Em relação ao lucro líquido, além do impacto do EBITDA, no acumulado do ano, o principal fator continua sendo o impairment apresentado no último call, somado ao aumento das despesas de reestruturação devido ao alto volume de rescisões. Houve também uma redução nas despesas financeiras, resultado da saída do modelo de antecipação de recebíveis, como discutido no slide da performance do Brasil. As demais linhas se mantiveram estáveis em relação ao ano anterior. Mantendo o nosso compromisso de melhorar a geração de caixa e focar na capitalização de investimentos, reduzimos consideravelmente nosso CAPEX. Nosso objetivo é garantir que todos os investimentos já realizados tragam retorno para a companhia no médio prazo, mantendo os níveis necessários para a manutenção nas áreas de tecnologia e logística. Ao analisarmos o fluxo de caixa, vemos claramente o esforço da companhia em aprimorar sua gestão. Apesar dos impactos dos custos de reestruturação, houve uma melhoria significativa nos fluxos de investimento e financiamento em comparação ao trimestre anterior. A reestruturação do calendário de dívidas e a redução nos investimentos permitiram um consumo aproximado de 20 milhões no caixa, comparado a 98 milhões no trimestre anterior. Além disso, no fluxo de investimentos não tivemos mais o impacto de aquisições que tivemos no primeiro e segundo trimestre. Indo para o próximo slide, aqui está a estrutura atual de nossas dívidas. Porém, conforme já anunciamos, assinamos um acordo de reestruturação que irei detalhar no próximo slide. A companhia obteve sucesso na reestruturação da dívida com os nossos principais credores financeiros. Esta reestruturação envolveu um montante total aproximado de 670 milhões, o que representa 85% do endividamento da companhia na database de 2 de setembro. Para facilitar este processo, criamos um veículo de administração independente, conhecido como NILCO. Essa entidade emitirá debêntures que nossos credores irão subscrever, integrando suas dívidas a essa estrutura. Assim, a NILCO se tornará a única credora da companhia. Como parte desse processo, a companhia irá amortizar 420 milhões das dívidas mediante a transferência de todas as suas ações da New Retail, uma subsidiária que representa 83,6% do seu capital social para a Nilco. Essa estrutura visa consolidar os passivos e permitir uma amortização de 420 milhões mediante dação em pagamento. O saldo remanescente das dívidas, estimado em cerca de 220 milhões, será alocado pela Nilco para subscrição e integralização de debêntures privadas emitidas pela companhia. Essas debêntures serão obrigatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da companhia até a data de seu vencimento, que será de 5 anos a partir da data de emissão. Após a conversão, as debêntures serão canceladas. Além disso, poderá ser emitido um bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das debêntures,
com termos e condições a serem acordados oportunamente. A criação da Nilco é mais do que uma reestruturação imediata da dívida. Ela estabelece uma base para uma estrutura de capital mais sólida, com a possibilidade de conversão de dívidas em ações, aliviando nossa alavancagem ao longo dos próximos anos e posicionando nossas dívidas no longo prazo. Adicionalmente, conforme previsto no acordo de reestruturação, a companhia contratará um novo recurso com a Geribá, no valor de até 70 milhões, a ser desembolsado em até 3 tranches. A primeira tranche de 15 milhões já foi liberada e estamos trabalhando para a liberação da segunda tranche de 35 milhões. É importante ressaltar que o acordo prevê condições precedentes e suspensivas. Algumas etapas somente se tornarão eficazes e produzirão seus devidos efeitos após a verificação integral e definitiva dessas condições pelos envolvidos. O prazo para essas verificações é até 28 de dezembro, com a possibilidade de renovação por mais 30 dias, caso necessário. Antes de abrirmos a perguntas, irei passar a palavra para Mariano, que irá fazer o fechamento. Com você, Mariano. Obrigado, Matias. Durante o terceiro trimestre, avançamos de forma significativa na execução de nossa estratégia que foi apresentada no último call. Estamos na etapa final de reestruturação do capital, com foco em manter o caixa sob controle e simplificar a operação, reduzindo despesas e optimizando processos internos para ganhar eficiência. Esse esforço visa alinhar nossos custos e despesas ao novo porte da companhia, criando uma estrutura mais leve e competitiva. Estamos confiantes de que já ultrapassamos o ponto crítico no processo de turnaround, garantindo a continuidade operacional da empresa e os ajustes realizados direcionarão a companhia para um caminho mais sólido e sustentável no curto prazo. Além disso, estamos aplicando práticas de benchmarking que mostraram bem-sucedidos em nossa operação na América Latina, especialmente no que diz respeito de gestão de custos. Essa experiência regional tem sido essencial para aprimorar nossa estratégia e implementar melhorias operacionais de forma ágil e eficaz. Nosso plano não só fortalece nossa estrutura financeira, mas também cria uma base sólida para que possamos crescer de forma mais saudável e equilibrada no futuro. Seguiremos monitorando rigurosamente nuestro desempeño y adaptando nuestra estrategia para que possamos manter a estabilidade financeira e operacional da companhia em um horizonte de longo prazo. Agradeço a todos pela atenção e pela confiança em nosso processo de transformação. Estou à disposição de vocês para responder as perguntas e discutir os próximos passos da companhia juntamente com o resto do time. Obrigado. Temos 3 perguntas vindas da MSX, nas pessoas de Alex André e Marco Saravalli, e que também endereçam outras questões aqui trazidas parecidas. Primeira pergunta: como fica a estrutura Brasil e Latam após a dação de pagamento que foi comentada? Matias, atual CFO, falando. Conforme a gente divulgou em fato relevante, societariamente falando, as ações elas são trocadas pela dação de pagamento e a estrutura que fica no final são 2 empresas separadas societariamente, por mais que tenha toda a sinergia operacional sob a liderança do Mariano nas 2 empresas. Uma vez concluído todo o processo, que ainda existe uma série de condições precedentes para acontecer, e vai demorar ainda pelo menos alguns meses para terminar de ser desenvolvido. Segunda pergunta: poderiam dar exemplos de sinergias entre Brasil e Latam que irão trazer economias e eficiência que foram comentados? Oi, bom dia, gente. Aqui fala Mariano, CEO da companhia. A gente está trabalhando hoje num benchmarking entre o que acontece no Latam e o que acontece no Brasil. A gente está olhando todos os pontos de melhoria que a gente pode implementar aqui no Brasil e fazendo as sinergias de time com know-how
e trazer as boas práticas que a gente fazia no Latinoamérica para tocar o Brasil. A gente está hoje olhando temas de tecnologia, principalmente, que é os pontos mais importantes que a gente pode encontrar sinergias. A próxima pergunta: qual a expectativa da empresa de passar a gerar caixa operacional? Como a gente falou ao longo do call, né, e o trabalho que vem sendo desenvolvido desde o início do processo de reestruturação, que começou ali por abril e maio, o nosso principal objetivo ele é a geração de caixa operacional positiva, né? A gente vem fazendo uma série de reestruturações nos nossos custos e nas nossas despesas, como vocês podem ver, porém o efeito delas ainda demora um pouco para terminar de acontecer, porque você tem uma série de contratos que eles tem um prazo de saída, ou eventualmente uma multa de saída, e que eles estão terminando ainda tem alguns meses para que isso termine de acontecer. Os primeiros trimestres, eles são sempre mais fracos no nosso segmento. Em função disso, a gente tem expectativa que ao longo do primeiro semestre a gente passe a gerar caixa operacional positivo. Esse é o plano interno da companhia. Próxima pergunta vem do Leandro Carlos Guerra Batista, que perguntou: bom dia, quais principais clientes ainda estão no portfólio da empresa e qual a perspectiva para fechar novos grandes clientes nos próximos meses? A gente continua com uma série de clientes importantes, como a Hypera, a Mondelez, Swarovski, Grupo Veste, uma série de outros, né, que vocês podem ver no nosso site. E o grande foco da companhia, agora, principalmente falando da operação de Brasil, né, ele continua sendo de melhor atender com mais qualidade a nossa base de clientes atual. Por mais que a gente tenha uma lista grande, né, que a gente divulga para o mercado de potenciais clientes, o foco agora tem sido na manutenção e principalmente na manutenção do atendimento e da margem desses clientes atuais. A próxima pergunta vem do senhor Paulo Grabowski. Os acionistas minoritários terão participação na Nilco, formada pela parte da empresa que vai bem, entre parênteses, Latam? Eu acho que aqui é muito parecido, talvez, com a primeira pergunta, né? A gente, terminando de fazer a estruturação, que ainda tem uma série de passos para acontecer, a estrutura é aquela que eu apresentei no slide que está disponível no site. Temos mais uma pergunta que vem de um participante anônimo. Como está o contrato com o Banco do Brasil? O contrato do Banco do Brasil, operacionalmente, ele já passou de todas as fases de testes, né, que a gente vinha fazendo com o cliente. Ele está ainda em fase de maturação, mas é um contrato muito importante para a gente e que tem uma expectativa de performar muito bem. Próxima pergunta vem do senhor José Henrique Miranda. Bom dia, quantos colaboradores e clientes temos na operação do Brasil e qual receita esperada em 2025 para a mesma? Em relação a número de colaboradores, o total da companhia hoje são aproximadamente 2.400. Lembrando que a gente está na Black Friday, né? Então é o nosso pico, né, de estrutura. Falando de Brasil, a gente está falando de uma estrutura próxima de 1.000 colaboradores. Em relação à receita do ano que vem, a gente não dá guidance, mas a expectativa é um crescimento, principalmente dos contratos novos que a gente fechou e da consolidação dos contratos atuais de um crescimento robusto para a companhia, dentro da base atual, é claro. A próxima pergunta vem de Carlos Ferrão. Bom dia, alguma ação será tomada em relação ao preço das ações atualmente em 14 centavos? Como é público, né, a gente foi notificado pela CVM pela regra de penny stock e a companhia solicitou um prazo adicional, dado todo esse processo de reestruturação, para fazer qualquer tipo de consolidação. Esse prazo se estende até fevereiro do ano que vem. A próxima pergunta vem do senhor Fabrício Martins. Gostaria de uma explicação detalhada sobre os principais investimentos em tecnologia e pessoal que a empresa está realizando ou planejando. Em quais áreas específicas estão concentrados os aportes e qual o retorno esperado desses investimentos? A gente está fazendo investimentos na área de operações, principalmente para a automatização de todo nosso fulfillment.
Nuestro objetivo es hacer nuestra operación más escalable y obviamente entregar un servicio con un menor costo para nuestras marcas y hacer un buen margen dentro de la casa. Todo nuestro foco está feito en mejorar nuestra operación y continuar mejorando también tudo que tem que ver com a conversão e a persuasão dentro do site que a gente opera. Uma próxima pergunta que vem do senhor Paulo Grabowski. O que o novo CEO tem a dizer para nós minoritários? Gente, eu tenho para dizer para você que eu tenho meu compromisso de trabalhar muito duro durante todo este processo e fazer que as coisas aconteçam. A gente está aqui para trazer mais de 20 anos de experiência no e-commerce, em toda a Latinoamérica, e a gente vai fazer os esforços possíveis para trocar e virar a Brasil como um país que dê caixa positiva. Mi primer objetivo es lograr esa meta y con esa meta cumplida, a gente acha que todo mundo va a encontrar un nuevo futuro y a gente después se enfoca en los próximos pasos. Mas agora el esfuerzo mayor es mudar de una compañía que quema caixa a una compañía que genera caixa. Esse é o primeiro trabalho que tem que ser feito e para isso a gente tem que arrumar a casa, a gente tem que adaptar o tamanho da companhia à nova situação, tá? Esse é o trabalho que vai ser feito nos próximos 3 meses. A gente, há 30 dias que tocou a companhia, a gente tem um compromisso de fazer as coisas acontecer, como falou Matias, no segundo trimestre do ano que vem, nosso foco é deixar de queimar caixa. A próxima pergunta vem do senhor Anderson Vilela. A empresa tem intenção na recompra de ações? Não. Nem no curto prazo e até o processo de reestruturação acontecer, é uma probabilidade muito baixa disso passar a acontecer. Bom, não havendo novas perguntas, encerramos então a sessão de perguntas e respostas, deixando ainda a administração da companhia à disposição por todos os canais de comunicação de RI. Um bom dia a todos.